Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Gente, hoje eu estou aqui com meu marido pela primeira vez no canal. Oi Senhor, boa noite. O Alexandre, gente, então não liguem se eu começar a chorar, se eu começar a rir, se eu começar a falar besteira, porque realmente meu coração tá acelerado, gente. Olha só, pra vocês verem como que é a importância desse homem pra mim. E o tema do vídeo de hoje serão 5 conselhos para homens e 5 conselhos para mulheres casadas. Eu vou dar 5 conselhos para mulheres casadas e ele vai dar 5 conselhos para você que é homem, que é casado. Então chama o seu marido para assistir esse vídeo junto com você e vamos lá. Bom, gente, eu não sei o que ele separou, 5 conselhos para os homens, tá? Ele também não sabe o que eu separei de 5 conselhos para mulheres casadas. A gente não mostrou um pro outro, então a gente vai ficar sabendo agora. E fique claro que às vezes a gente vai dizer algo aqui que a gente não pratica, né? Pode ser que a gente não pratique isso que a gente vai aconselhar vocês. Por quê? Às vezes com os nossos erros nós também aprendemos. Então, às vezes algumas coisas que eu separei aqui são coisas que eu errei, principalmente no começo, né, do casamento, que a gente erra muito. E às vezes você também tá errando, e esses conselhos são para melhorar a sua vida de casal, para que o seu casamento dure eternamente, como é a vontade do Senhor. Né, amor? Pode começar. Gente, como tudo, é muito doido, né? Eu separei 5 conselhos meio anormais, tá? Então vocês vão se divertir também. O primeiro conselho que eu tenho pra você, mulher casada: não tome o lugar do homem na relação. Isso é uma coisa que eu fiz muito na minha vida. Né, amor? Uhum. Por quê? Gente, eu tive exemplo de uma mulher que tomou o lugar de um homem na relação, foi a minha mãe. Minha mãe sempre foi, assim, o cabeça da casa, né? E, lógico, o casamento dela não deu certo, muito também por causa disso, né? Eu ouvi muitas vezes meu pai reclamar disso. E esse foi o exemplo que eu tive, de mulher que saía para trabalhar, que pagava as contas, que era realmente quem regia a casa. Depois de ter esse exemplo, eu cheguei na minha casa bem assim mesmo, né? Bem general, bem querendo mandar, né? Querendo tomar o lugar do homem. E eu só me lasquei fazendo isso. E hoje em dia, eu quero dizer pra você que é feminista, que não gosta de ouvir que a mulher tem que ter um lugar abaixo do homem, né? Que o homem não pode ser o cabeça, não pode ser a autoridade, né? Na casa, eu quero dizer pra você que a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Deus fez o homem e a mulher de formas diferentes. Então, a mulher pensa diferente do homem. A mulher, fisicamente, ela é mais frágil do que um homem. Então, tudo Deus fez de acordo com a vontade dele. Deus estabeleceu isso, né? Então, do mesmo jeito que a gente aceita as ordenanças de Deus para várias áreas da nossa vida, a gente tem uma resistência em aceitar essa ordenança da parte de Deus, que a mulher vai ser o vaso mais fraco. Não é isso que ele fala na sua palavra? Então, a mulher é o vaso mais fraco. Não adianta você, não, mas eu... Gente, eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa super ativa, né, no nosso relacionamento. Eu trabalho fora, eu dirijo, eu faço qualquer coisa, eu, né, faço muitas coisas que muitas mulheres eu vejo que não fazem, né? Por exemplo, eu tô dirigindo, eu quebro o carro, eu procuro ajuda sozinha, eu vou até um posto de gasolina, eu vejo o que eu posso fazer, porque o meu marido tá trabalhando, muitas vezes ele não pode me socorrer. Então eu sou uma pessoa que tem um ministério, né? Então assim, muitas vezes eu vou numa igreja, eu prego a palavra, ele toca o teclado, ele fica lá só tocando o fundo para eu pregar. Então, ou seja, o que eu tô dizendo aqui é que não que você não deve fazer nada da sua vida, que você deve estar sempre abaixo do homem, não. Mas a autoridade tem que estar na vida do homem. Existem coisas que o homem quer ser homem. Isso deixa ele mais feliz, porque ele nasceu para isso, para ter essa autoridade, para ser a sua cabeça, né? Então, quando você dá essa autoridade ao homem, gente, seja pequenas coisas. Por exemplo, quando você consulta o seu marido antes de tomar alguma decisão
Isso faz ele se sentir realmente um homem, se sentir importante. E uma das coisas que acaba com o casamento é quando o homem não se sente homem, não se sente importante. O que você pode falar sobre isso? É isso mesmo. O marido ele é a autoridade dentro da casa, assim como a mulher tem a sua responsabilidade, também é uma autoridade sobre os filhos, mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça, né? E ele quer não só ter uma participação, né, ativa nas tomadas de decisões, né, como ele precisa se sentir como o cabeça realmente, né? A partir do momento em que a mulher ela começa a confrontar o homem de tal forma que ele não se sinta assim, isso começa a influenciar no casamento. É por isso que é tão importante a escolha, né, do marido, né? Muita gente escolhe errado e depois vai ter que suportar o resto da vida, né, ter um cabeça que não comanda bem a sua casa. Então essa é a importância, gente, de você pensar, não se precipitar, orar e observar a pessoa que você vai se casar, porque ele vai ser a autoridade sobre a sua vida, querendo você ou não. Isso é um plano estabelecido por Deus. Amém? Pode falar você. Posso falar o meu como o principal conselho que eu tenho a dar aos maridos, em primeiro lugar, que seria orar pela sua família, né? Quando nós não oramos, parece que tudo começa a dar errado. A Kelly citou um exemplo de como ela era quando ela veio, né, do lar dela que ela tinha, né, com a mãe dela. E o que acontece? Ela veio de uma certa forma com esses pensamentos, né? E como eu não aceitava isso, né, essa forma dela ser, a gente brigava muito no início do nosso casamento justamente por causa disso, né? Eu vim de uma casa que os meus pais eles tinham problemas com certeza, mas o meu pai ele tinha a posição dele, né? E eu não aceitava de maneira nenhuma isso dentro da minha casa. Então a gente teve muitos conflitos, né, Kelly? Muitas brigas, e ao ponto de eu era uma pessoa extremamente nervosa, não só por causa disso, mas eu era extremamente nervoso, isso me deixava profundamente irritado. A gente brigou muitas vezes, e orando, né, eu pedi muito mansidão a Deus, para Deus mudar isso na minha casa. E o Senhor mudou primeiramente em mim, né? Me tornou uma pessoa mais calma. E só que o segredo é esse, gente, é sempre a gente estar orando, buscando a Deus, né? A palavra do Senhor, ela fala para a gente viver em constante oração, devemos orar e vigiar sem cessar, né? E quando a gente não ora, o homem ele não é só o cabeça da casa para tomar as decisões, ele tem que ser o cabeça da casa, assumindo uma posição de sacerdote da casa, né? A partir do momento que ele não faz isso, as coisas começam a dar erradas em todos os aspectos da sua vida. Isso é espiritual, gente. A partir do momento que você quebra uma regra, né, que o Senhor estabeleceu, as outras coisas vão começar a desmoronar, né? Então vou para o segundo conselho que eu tenho para você, que é uma mulher casada. Não coloque os seus filhos acima do seu esposo. Isso a gente vê acontecer muito, inclusive no momento em que os filhos são pequenos, né? Que os filhos dependem muito da mãe, tem aquele apego de bebezinho, de criança, e a gente acaba colocando os filhos em primeiro lugar na nossa vida. Isso está errado. Eu sei que para muitas mães isso pode parecer um absurdo, tipo, como que eu vou colocar alguém acima do meu filho, que veio de mim? Mas o seu pensamento está errado. Por quê? O seu filho, ele não vai ficar com você para sempre. Ele vai crescer, ele vai sair da sua casa e vai formar a família dele. E quem vai ficar com você pro resto da vida, até você morrer, é o seu marido, não é o seu filho. O seu filho vai ter a esposa dele, vai ter o marido dela, e você não vai ser para sempre pro seu filho e nem ele para você. Mas o casal, o certo, o correto seria vocês ficarem juntos para sempre, até que a morte os separe. Então você deve colocar o seu marido acima dos seus filhos, gente. O seu marido, ele não pode ficar abaixo do filho. Isso, quando a gente vê isso nas relações, é uma relação totalmente errada, inclusive para a criação do filho. Quando o filho percebe que ele está acima do pai, aí a educação do filho vai por água abaixo. Se torna uma criança egocêntrica, né, com a síndrome do imperador, que não pode ser frustrado. Por quê? Porque ele está acima do cabeça da casa, ele está acima do sacerdote, então ele está acima de tudo, né?
Isso é super prejudicial para a criação do seu filho e para o seu casamento. Como segundo conselho que eu escolhi aqui, seria para os maridos, né, os pais de família, fazer aquilo que é necessário, que tiver ao seu alcance para prover o sustento da sua família. Por que isso? A gente sabe que Deus nos permite passar por diversas provas, diversas dificuldades. Nós vemos o desemprego aí que está acontecendo, é uma realidade da nossa vida, né? Mas isso não justifica o pai de família ser uma pessoa acomodada. Acontece muito dos pais de família, de alguns pais de família, tomar esse tipo de atitude, né? Ser um pouco mais acomodado, né? Esperar um pouco mais. Isso a gente vê que acontece realmente, é uma realidade. E isso acaba desestruturando, porque, querendo ou não, a prova financeira é algo que realmente acaba com muitos casamentos, né? Verdade. Muitos passam provas e casamentos não resistem a essas provas financeiras. Existe uma crise, né? No relacionamento quando existe uma prova financeira. Mas a falta de dinheiro em si, né, que pode acontecer, se o marido, o pai de família, ele se esforça, ele vai atrás, ele faz alguma coisa para aquela situação se acabar, por mais que aquilo demore ou que eles passem um período de dificuldade, isso serve de exemplo para a esposa e para os filhos, né? Uma vez que a gente está em meio a uma prova financeira e o pai de família está parado, não sabe o que fazer mais, fica em casa, né? Já não procura mais emprego com aquele vigor que tinha antigamente, né? Mesmo em momentos de dificuldade e de desemprego grande, ele tem que persistir, tem que perseverar, buscar Deus e não parar, fazer o que tiver ao seu alcance para que a sua família ela não passe necessidades. Mas haverá situações que não vai ter como fazer? Com certeza vai ter situações em que vai ser difícil, que a gente não vai saber o que fazer e temos que recorrer aos pés do Senhor para o Senhor abrir as portas, né? Muitas vezes os irmãos da igreja, os pastores devem estar sabendo. A palavra do Senhor diz que nós devemos comunicar aos santos as nossas necessidades, né? Uma vez que você é um pai de família, está passando necessidade, está procurando emprego, está batalhando, não está encontrando, né? Vá no pastor da sua igreja, converse com ele, fala com ele, né? Pastor, estou passando necessidade. A gente já fez muito isso. Minha família está passando dificuldade financeira, eu não tenho de onde tirar, preciso de uma ajuda da igreja. Se para você pode ser humilhante, a palavra do Senhor diz que aqueles que são humilhados serão exaltados. Quanta humilhação, né, amor? Nós já passamos em todo sentido. A gente já passou muito isso, gente. A gente tem total autoridade para falar sobre isso, porque a gente já passou assim de não ter leite para dar para as crianças, né? Não ter nada dentro de casa. A gente já viveu assim período de desemprego. Meu esposo já ficou desempregado durante 6 meses, acho, né, amor? Quando chegou aqui em Atibaia. E a igreja teve que realmente nos socorrer, né, em alguns momentos, alguns irmãos, mas o meu esposo, ele sempre teve esse desejo de trabalhar. Então, assim, ainda que as outras pessoas de fora olhassem e às vezes pensassem assim, será que ele está procurando emprego mesmo? Será que está... Eu sabia quem ele era, porque quando eu conheci ele já trabalhava desde os 14 anos. Gente, aquilo que eu falo, antes de escolher o seu marido, tudo isso você tem que observar. Se ele é uma pessoa que trabalha, que busca, né, alguma coisa da vida, ou você vai ser aquela mulher que levanta para trabalhar de manhã e seu marido fica dormindo dentro de casa, né, e você vai ter que correr atrás do pão da sua casa. Isso não está certo. Eu acredito que o sustento deve vir do homem. Pode haver períodos em que a mulher tenha que dar aquele socorro. O marido está desempregado, a mulher tem mais facilidade de arrumar emprego, ok. Mas o marido, ele tem que ter esse desejo dentro do coração de sustentar a sua família, né? Meu maior sonho é pedir as contas da prefeitura. E tem que correr atrás também, né? Tem que ter o desejo e tem que sair para correr atrás. O meu maior desejo é pedir as contas da prefeitura e me dedicar somente ao ministério e à minha casa, gente. Porque uma casa sem uma mulher dentro para reger as coisas, né? As minhas filhas, elas fazem as coisas dentro de casa. Mas eu sinto muita deficiência da minha presença, de eu estar ensinando elas como fazer. Então esse é o meu maior sonho, a gente poder realmente viver só do salário dele e eu poder me dedicar
ao ministério, a vocês, né? Muitas vezes vocês deixam mensagens para mim, eu não consigo responder, eu não dou conta de responder todo mundo por causa disso, porque eu trabalho fora, eu perco 8 horas do meu serviço trabalhando no meu serviço secular. Esse tempo eu poderia estar ajudando mais pessoas, respondendo vocês, orando com vocês e fazendo vídeos para o canal e fazendo outras coisas, milhares de coisas aqui dentro de casa que a gente sente necessidade, né, amor, de fazer. Bom, vamos para a terceira dica para você que é uma mulher casada. Agora eu vou falar sobre um assunto proibido para menores de 18 anos ou para mulheres solteiras, tá? Priorize a relação sexual. O que eu estou querendo dizer com isso? O homem e a mulher, eles são muito diferentes um do outro, fisicamente, né? Eu, como técnica de enfermagem, posso dizer para vocês que o homem é totalmente diferente da mulher. Questão de hormônios, né, do corpo, várias coisas. E a mulher, ela geralmente ela é mais tranquila na área sexual, né? A mulher não tem tanto desejo sexual quanto o homem. O homem tem mais esse desejo sexual, isso é claro, né? Isso a gente já sabe que a ciência já provou isso pra gente. E isso torna-se um problema na maioria dos casamentos. Na maioria dos casamentos, porque eu já conversei com muitas esposas e a maioria delas pensam como eu. Eu não sou tão folgosa quanto meu marido gostaria que eu fosse, né? Eu não tenho tanto desejo sexual quanto meu marido. E aí acaba ficando aquela coisa desigual. E isso acaba gerando brigas, muitas vezes, discussões, até separação. Por quê, gente? Para o homem, a relação sexual é uma coisa muito importante. Eu já vi uma pesquisa que disse assim, que para um homem se sentir satisfeito dentro de um casamento, para ele dizer assim que ele é feliz no casamento, a primeira, no topo, o que ele coloca é a quantidade de relações sexuais que ele tem com a esposa. Em segundo lugar, é a comida, se a esposa dá comida para ele. E em terceiro lugar, se a casa está arrumada ou não, se a mulher limpa a casa direito. Ou seja, a gente perde muito tempo como mulher limpando casa, né? A gente prioriza isso, pra gente é uma coisa super importante, e deixa a relação sexual por último, em último plano. Então muitas vezes o esposo chega de noite, quer namorar com a esposa, e a esposa tá cansada de tanto que trabalhou, que limpou a casa tá um brinco, mas a esposa tá lá mal acabada, cansada e não está disposta a nada. Isso é um erro, gente. Isso é um erro que a gente precisa corrigir, tá? Por que muitos casamentos são destruídos dentro da igreja? Por causa disso. Porque o homem não tem dentro de casa aquilo que o corpo dele, o organismo do homem necessita. E aí, lógico que não é desculpa para ele pecar, né? O correto, a gente sabe que o correto é o homem ser fiel à mulher. Mas é lógico que o diabo vê uma brecha nisso e ele vai trabalhar na mente do homem e vai trabalhar no seu casamento. E o meu testemunho quanto a isso é o seguinte: chama o Espírito Santo para entrar nesse negócio. O Espírito Santo, ele quer entrar na sua relação sexual também. Ele quer estar presente no seu leito, né? Na relação conjugal do casal, amorosa do casal. Você tem que orar e pedir ao Espírito Santo que ele esteja nesse momento te auxiliando nessa sua dificuldade. A mulher muitas vezes tem dificuldade com isso, né? E aí o Espírito Santo, ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar. Eu tenho certeza, porque eu sou prova disso. Eu tinha muito problema com isso e eu pedi ao Espírito Santo, eu falei: Espírito Santo, me ajuda. Eu amo meu marido, eu amo assim de sentir meu corpo arrepiar de ver ele. Chega a me arrepia assim de ver ele, assim, tão lindo que ele é. Eu amo ele demais. Mas pra gente não é o ato sexual que demonstra o nosso amor. Não é. A gente acha que a gente está demonstrando o nosso amor fazendo as coisas do dia a dia, né? Estando junto com ele, honrando, sendo fiel. Mas o marido não, ele tem uma necessidade. Então peça para o Espírito Santo entrar nesse negócio e te ajudar, né? Porque é do interesse do Espírito Santo que você seja totalmente feliz no seu casamento. Certo, e só pegando o gancho do que a Kelly falou aqui, e também vale para os maridos, né? Esperarem também com paciência, né? Ter um pouco de paciência com a esposa numa situação dessa, né? Quando acontecer da esposa realmente ter esse problema, né? De ter que buscar realmente a Deus por causa dessa questão sexual. Por quê? Como a Kelly falou, primeiro que isso não é desculpa para pecar, né? Para adulterar.
Isso não é desculpa e nunca foi. Mas o marido, ele ao mesmo tempo, aí que entra aquela primeira coisa que eu falei, né? Aquele primeiro conselho que é a oração. Começa a buscar Deus também em oração, para o Senhor entrar nessa área também. O Senhor, ele cuida de nós 100%, nos mínimos detalhes, né? E o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Então, com certeza, o Senhor vai entrar com providência na área sexual também, do seu casamento, e vai ter uma solução para isso. E eu preciso falar minha terceira, meu terceiro conselho está em ter a sua esposa como a sua melhor amiga. Por quê? Muitas vezes no trabalho, ou em qualquer lugar que a gente, na igreja, ou simplesmente numa roda de amigos, né, pode acontecer de ter situações em que você tem realmente alguém que é mais chegado, tem um amigo de verdade, uma pessoa que você pode dizer que não, esse é o meu melhor amigo, né? Mas há um lugar de amizade que a tua esposa ela tem que ocupar e que ninguém pode ocupar também. Principalmente em não ter nada entre você e ela que nenhum dos dois não saibam. Segredos, né? Ter segredos. Não pode haver segredos entre o casal. Dessa forma, você está tendo a tua esposa como a tua melhor amiga e a tua companheira. Você tem que ter isso. E isso a palavra do Senhor diz o quê, né? Que serão os dois, que é uma só carne, né? E ainda completa-se, e grande é esse mistério. Então, se a gente não tem a nossa esposa como a nossa melhor amiga, ao ponto da gente não ter segredos, né, entre um e outro, como você pode dizer que vocês são uma só carne? Então, vocês têm que ser uma só carne de verdade. Inclusive, nessa questão de não ter segredos, tem que ter a tua esposa como a tua melhor amiga, né, a tua companheira, que quando você chegar do seu trabalho estressado, você tem que deixar tudo para fora de casa, não tem que descontar dentro de casa os teus problemas. A gente tem diversos problemas no trabalho, né? Não trazer trabalho, tem gente que traz trabalho para casa, deixa o trabalho lá no lugar dele, né? A hora que você pisou dentro da tua casa é a hora da tua família, né? Se dedica à tua família, à tua esposa, aos seus filhos, e tenha realmente ela como a sua melhor amiga. É isso mesmo, gente. Aqui eu aprendi isso com uma grande amiga minha, Lucy, né? Que tudo que eu contava pra ela, eu falava assim, eu vou te contar um segredo. Ela falava, mas eu vou contar pro meu marido, porque ela me ensinou isso. Ela falava, tudo eu conto pra ele, porque é com quem eu conto, é pra quem eu desabafo, e eu não tenho segredos com ele. E isso eu trouxe pra mim também. Muitas vezes a pessoa vai me contar alguma coisa, eu digo que eu vou contar pro Alexandre, porque entre você e seu marido não deve haver segredos. Realmente, ele tem que ser o seu melhor amigo. O quinto, é o último? Quarto. Não, é o quarto. O quarto, eu separei uma dica para vocês muito importante. Cuide do seu corpo e da sua aparência. Por quê, gente? A mulher, quando ela se sente com a sua autoestima baixa, né? Ou seja, quando ela não se sente bem, não se sente bonita, ela fica chata, ela fica insuportável, tá? Atinge a área sexual. A mulher, quando ela se sente gorda, ela não quer namorar o marido, tá? Ela fica com vergonha, aquilo acaba criando uma barreira. Então, assim, crie o hábito de cuidar do seu corpo, de se arrumar, para que você se sinta bem. Porque eu sei, gente, porque eu sei, conheço cabeça de mulher, eu sou mulher, eu sei como é que é. Quando a gente não se sente bem, a gente não se abre para uma relação. A gente não se abre, a gente fica ciumenta, sabe? Às vezes você tá com muito ciúme do seu marido, como já aconteceu comigo, períodos de eu estar muito ciumenta, mas na verdade não é que ele estava aprontando, eu é que estava me sentindo muito feia, eu que estava muito acima do meu peso. Então, assim, cuide do seu corpo, faça exercício físico, faça dieta. Isso não é pecado, tá, gente? Pecado é você realmente estragar o templo do Espírito Santo, é não cuidar do templo do Espírito Santo. E assim, não é por nada não, mas eu acho que a mulher tem que chegar na igreja, às vezes vai no serviço do marido, ela tem que se sentir confiante, porque você vai encontrar com outras mulheres que às vezes estão bem arrumadas, estão se sentindo bem, estão se sentindo confiante, e você lá se sentindo mal. Isso é péssimo. Isso causa muita briga e discussão no meio do casamento. Como quarto conselho que eu tenho a dar aos maridos seria para ajudar as esposas naquelas que são as chamadas tarefas domésticas, né? Por quê? Existe muito disso, gente, dessa questão desse preconceito
entre os maridos de não vou cozinhar, não vou arrumar casa, isso é a tarefa da mulher. Só que isso não é verdade. O marido ele tem que ajudar sim nas tarefas domésticas. Eu fiquei 6 anos dentro de um quartel, e dentro do quartel eu aprendi muita coisa, inclusive a coisas que nós devemos fazer dentro de casa, limpeza, lavava muito banheiro lá também, tá? Passava roupa, aprendi a passar roupa, aprendi a fazer bainha, né? Então a gente pode ajudar sim, temos capacidade de ajudar nas tarefas domésticas, de cozinhar. Eu particularmente gosto muito de cozinhar, só que eu gosto de cozinhar, ela sabe disso, sozinho, não gosto que ninguém fique na cozinha do meu lado, né? Eu já gosto de cozinhar com ele do meu lado, né? Mas enfim. Então, a gente tem que ajudar nessa questão das tarefas domésticas, sim. Não é feio para o homem fazer isso, né? Pelo contrário. Você não vai deixar de ser homem, né? Não deixa de ser homem, além de dar exemplo até para dentro de casa, para seus filhos, aquele que tem filhos, né, masculinos, né, filhos em casa. Você está ensinando seu filho também, quando ele casar, para ele também ser assim, né? Na minha casa eu vi isso do meu pai. Meu pai era uma pessoa que ele fazia tarefas domésticas, e eu aprendi também muita coisa com ele sobre isso. Não tenho vergonha de falar que eu cozinho, que eu também lavo louça, aliás, a tarefa que eu menos gosto de fazer, que é lavar louça, né? Lavar salada, essas coisas eu não gosto não. Mas eu faço, né? Quando tem que fazer eu faço. O que tiver que fazer eu faço, não tem problema nenhum. Não faço tão bem quanto ela, né? Mas cozinhar eu cozinho também, então não tem problema nenhum com isso. Principalmente se a mulher trabalha fora. Principalmente se a mulher trabalha fora. Tá, gente? Isso é um conselho que eu dou pra vocês, assim, extra. E se ela não trabalha fora, você também tem que ajudar. Não é porque ela tá o dia inteiro dentro de casa, eu cheguei, tô cansado, não vou fazer nada, vou dormir e acabou. Não é assim. Ajuda naquilo que você puder fazer também. Em contrapartida, você que é esposa, se você está dentro de casa, para que você vai deixar seu marido chegar do trabalho cansado e vai fazer as coisas de casa? Se você teve o dia inteiro para fazer, né? Eu amo fazer o trabalho doméstico, nunca limpei minha casa xingando, reclamando, nunca. Eu gosto de limpar a casa, eu gosto de fazer meu trabalho doméstico, né? Só que eu sou obrigada, pela situação financeira hoje da gente, de trabalhar fora, mas eu gostaria de me dedicar somente para minha casa. E eu falo para ele que se eu estivesse em casa, ele não ia precisar fazer nada, porque já houve tempo de eu trabalhar só dentro de casa e ele trabalhar fora. E eu fazia as coisas de casa. Ele chegava, a casa estava limpa, tinha comida pronta, não era necessário me ajudar tanto quanto ele me ajuda hoje. Hoje em dia já não. Hoje em dia as crianças têm que fazer, ele ajuda também, né? Tem algumas coisas que eu gosto eu mesmo de fazer, porque eu não gosto que os outros façam, acho que não fica bem feito, né? Como, por exemplo, lavar o banheiro. Eu acho que eu lavo o banheiro melhor que todo mundo aqui. Mas o Alexandre, ele me ajuda a cozinhar e tudo, principalmente a você que tem a mulher que trabalha fora, tá? Se a sua mulher te ajuda a ganhar dinheiro, então você também tem que ajudar ela a fazer as coisas dentro de casa, tá bom? E a última, agora sim, o último conselho, tá, gente? Faça o seu... Esse conselho, gente, vocês vão dar muita risada, porque eu mesmo dei risada. Olha isso. Faça o seu marido sentir falta de você no dia em que você morrer. Isso, gente, é uma frase que eu tenho para motivação. Motivação. Quero te motivar a ser uma esposa melhor, tá? Vamos supor que Deus recolha você primeiro do que ele. Ele fique aí na terra dos viventes. Aí, com certeza, vai vir aquelas irmãs que vai consolar o seu marido, né? A gente sabe que os irmãos casam muito rápido, né? E aí, ele casa com outra pessoa. Ele está viúvo e ele casa com outra mulher. Aí, a mulher entra dentro da sua casa, gente. Começa a limpar a sua casa como você nunca limpou. Você já imaginou? Ele pensando na cabeça dele, nossa, a Kelly não fazia desse jeito. A minha casa não era tão limpa, tão cheirosa como é agora. Gente, eu me remoo lá dentro do caixão. Eu me remoo. Eu tô brincando, mas eu tô falando sério. A área sexual é a mesma coisa, gente. Vamos supor, você morre, seu marido fica viúvo. Aí, o seu marido casa de novo. E aí ele pensa assim, nossa, que saudade da Kelly.
Ela sim era uma mulher de verdade. Ah, eu vou ficar muito orgulhosa, gente. Eu vou ficar muito orgulhosa, muito feliz. Lá no céu onde eu estiver, eu vou ficar muito feliz de saber que ele tá falando assim, meu Deus. Agora se ele falar, agora sim, hein? Então isso pra mim é seu fim. Então pense bem. A maneira como você trata seu marido, que pode ser que ele seja melhor tratado numa próxima vez e aí vai ficar chato. Bom, e a última, né? É. E a minha última é o seguinte, para você amar a sua esposa, né? E obedecendo aquele mandamento de Cristo, né? Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? A ponto que, se preciso for, que você dê a sua vida por ela. Isso é muito importante, porque a mulher, acima de tudo, tem que se sentir segura, né? E você tem por obrigação, até por mandamento de Cristo, fazer isso, né? E tem mais um detalhe que vale até para os dois, né? Que ninguém casou, por exemplo, você não casa para ser feliz, mas sim para fazer a sua esposa feliz, e ela casa para fazer você feliz, e assim os dois se completam, né? É assim que a gente tem que sempre pensar, né? É assim que eu vou ser feliz. Por quê? Porque ela vai me fazer feliz, e ela vai ser feliz porque eu vou fazê-la feliz, e é assim que você tem que pensar também. Amém? Amém. Amor, obrigada por ter vindo aqui no meu canal. Espero que você volte mais vezes. Tá bom. Por favor, deixem aqui nos comentários pedindo, implorando para ele vir aqui mais vezes, porque eu quero muito que ele faça mais vídeos aqui com a gente. E não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações dos novos vídeos, e me procure nas redes sociais. Meu Instagram é Kelly Salles Oficial, e na página do Facebook Ministério Kelly Salles. Deus abençoe. Amém. Fique firme, em nome de Jesus. Tchau. Tchau.